Gênesis capítulo 25. E então Abraão tomou novamente uma mulher, e seu nome era Quetura. E ela lhe gerou Zirã, e Joquizã, e Medã, e Midian, Gisbaque e Suar. E Joquizã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assorim, e Letizim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efé e Enoque, e Ábida, e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. E Abraão deu tudo que ele tinha para Isaque. Mas aos filhos da concubina que Abraão tinha, Abraão deu presentes, e ainda em vida os enviou para longe de seu filho Isaque, ao leste, para a terra oriental. E estes são os dias dos anos da vida de Abraão, que ele viveu 175 anos. Então Abraão entregou o espírito e morreu em boa velhice, um homem velho e cheio de anos, e foi reunido ao seu povo. E seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que está diante de Manre, no campo que Abraão comprou dos filhos de Et. Ali foi Abraão sepultado e Sara sua esposa. E aconteceu que depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. E Isaque habitou junto ao poço Berlaí-Roi. E agora, estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, gerou para Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, de acordo com a sua geração. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e Quedar, e Abidel, e Mibição, e Misma, e Dumá, e Massá, e Haddad, e Tema, e Getu, e Napis, e Quedmá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelas suas aldeias e pelas suas fortalezas, 12 príncipes, de acordo com as suas nações. E estes são os anjos da vida de Ismael, 137 anos. E ele entregou o espírito e morreu, e foi reunido a seu povo. E eles habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito, quando se vai para a Síria. E ele morreu na presença de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E Isaque era da idade de 40 anos, quando ele tomou como esposa Rebeca, filha de Betuteu, o sírio da Padã-Arã, irmã de Labão, o sírio. E Isaque intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu a intercessão dele, e Rebeca, sua esposa, concebeu. E os filhos lutaram dentro dela. E ela disse: Se és assim, por que sou assim? E ela foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão no teu ventre, e 2 tipos de povos se dividirão nas tuas entranhas. E um povo será mais forte que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. E cumprindo os seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro saiu ruivo, todo ele peludo, como uma veste de pelo, e chamaram o seu nome de Esaú. E depois dele veio seu irmão, e sua mão segurou
no calcanhar de Esaú, e seu nome foi chamado Jacó. Isaque era da idade de 60 anos, quando ele os gerou. E os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo, e Jacó era um homem simples, habitando em tendas. Isaque amou Esaú, porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou Jacó. E Jacó cozeu um ensopado. Esaú veio do campo e ele estava desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: Dai-me de comer, rogo-te desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Por isso seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse: Vende-me neste dia a tua primogenitura. Esaú disse: Eis que eu estou a ponto de morrer. De que me serve essa primogenitura? Jacó disse: Jura-me neste dia. E ele lhe jurou, e vendeu sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e se levantou, e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou sua primogenitura.